Olá, pessoal, como vocês estão? Esperamos que vocês estejam todos bem, em casa, se cuidando. Eu sou o Caio Cardoso, sou líder inovativa, e junto aqui com o Edson, também líder inovativa, a gente vai mediar, ser os mediadores desse painel, que a gente vai falar sobre como validar a sua startup e conquistar seus primeiros clientes. Fala, pessoal, muito boa tarde, tudo bom? Bem-vindos novamente. Aqui quem fala é o Wellington Marinho e juntamente com o Caio, nós vamos apresentar este evento aqui e temos convidados muito especiais para somar com a gente aqui. Bom, os nossos painéis estão acontecendo agora no período da tarde com foco em trazer especialistas da região de atuação em prol de incentivar trocas de conhecimento, promover conexões sugeridas pela comunidade inovativa. Como participantes centrais dos nossos bate-papos, hoje nós temos convidados aqui que vão compor o painel, que são da nossa região, e muito bem-vindos, independentemente de sua localidade de origem. E para ter esse papo incrível, nós teremos dois convidados para lá de especiais para transmitir os seus conhecimentos sobre o tema como validar sua startup e conquistar seus primeiros clientes. E vamos realizar um momento de troca bem especial, então não deixem de enviar suas perguntas, de interagir com a gente, que isso vai enriquecer bastante o nosso painel. Então, tem uma parte aqui da ferramenta, as perguntas estão disponíveis para vocês. Então, interajam bastante com a gente, que isso vai enriquecer bastante. Agora daremos início ao nosso bate-papo, galera. Vamos conversar sobre como validar sua startup e conquistar os primeiros clientes, com nossos convidados incríveis, Bruna Barbosa e Eric Guimarães. Para falar para vocês, a Bruna Barbosa, CEO da Tudo Sobre Startups, líder da Comunidade Inovativa Brasil em 2019-2020, que é o maior programa de aceleração da América Latina, como vocês sabem. Ela é líder de comunidade da Falcon, ABS Startups, Google for Startups, avaliadora, embaixadora, mentora do Connect Startups, líder de comunidade Ambev e mentora da Universitec e Startup Hunter de aceleradoras e investidores. Uma pessoa incrível, né, pessoal? Do nosso outro lado, nós temos o nosso querido Eric Guimarães. Ele que é fundador e CEO da Nedu, uma startup de educação, uma EdTech, se liga na parada. Mestre em comunicação aplicada, mais de 10 anos de experiência com tecnologia, 5 deles focados em educação, também professor e formador de professores em soluções Microsoft para a educação. Ele é um dos nossos queridos ex-líderes, é de casa, hein? Do Inovativa e disseminador, muito apoiador, nosso querido especial Eric Guimarães. Pessoal, a Bruna e o Eric, primeiro para vocês, pessoal, o que para vocês, primeiro conta um pouco sobre vocês, do negócio de vocês, como surgiu a ideia de montar esse negócio, como surgiu a ideia de montar a Tudo Sobre Startups e a Nedu. Contem pra gente, acho que a gente pode começar aqui pela Bruna. Bruna, conta pra gente como é que foi essa história. Assim, o processo ele foi muito natural, né? O que aconteceu é que a gente já trabalhava com diversos tipos de empresas, entre eles principalmente negócios sociais. E acabou que um dos negócios sociais que a gente trabalhava dentro de uma comunidade amazônica tinha uma startup ali de biotecnologia que usava os mesmos recursos que a comunidade que a gente ajudava produzia. E a partir disso começou a ter uma relação de troca e uma relação de conhecimento. E dentro dessa relação de troca, a gente acabou se aproximando de outros players, outros lugares, conhecendo novas histórias e tendo vontade de ajudar. Então, por muito tempo, eu sempre brinco, por muito tempo trabalhei de graça no ecossistema. Eu queria aprender, eu queria entender mais daquilo. Eu vi aquilo e disse, gente, tô doida, tô apaixonada, quero ver tudo. E aí comecei a tanto trabalhar muito localmente para entender o que acontecia em outros lugares e conseguir entender todo o ambiente brasileiro de startups. E nesse meio caminho de entender, eu percebi que dores que elas eram muito comuns a todos os lugares, mas que aconteciam por motivos diferentes de região para região, e necessidades diferentes de região para região. E dentro disso veio Tudo Sobre Startups. Então a gente foi quase mapeando o problema até a gente nascer isso. Ótimo, muito bom. E Eric, para você, como é que foi isso? Beleza, boa tarde para todo mundo, boa tarde Caio, Wellington, Bruna, prazer estar com vocês aqui, boa tarde para quem está conectado com a gente aí. Tem uma história, porque até uma coisa que o Wellington não colocou, que a gente também foi acelerado pela Inovativa.
eu sou de tecnologia há mais de 10 anos, mas meu sonho é ser professor, né? Eu tenho esse sonho. Até eu comprei quadro, eu fico riscando às vezes ali, porque eu fico me imaginando sala de aula. Quando eu comecei a dar aula, alguns anos atrás, eu fui percebendo algumas dificuldades mais na perspectiva do professor mesmo, de acompanhamento individual, dificuldade de se antecipar às dificuldades dos alunos, e eu comecei a pensar, né, será que eu consigo desenvolver alguma solução para mim mesmo? E aí eu comecei a criar algumas coisas, plugins e algumas ideias que foram surgindo. Depois que eu rascunhei alguma coisa, eu não era uma empresa ainda, era uma ideia tentando solucionar essa questão da dificuldade e vendo outros professores passando por isso, vendo que isso tinha um impacto direto no desenvolvimento dos alunos, e o tempo me conduziu aí numa experiência de conversar com um grande grupo educacional e falar, eu tenho essa ideia aqui, e receber alguns feedbacks logo de cara, quando não tinha nem um MVP, eu só tinha um PPT, era só o PowerPoint ali com algumas ideias, e receber uns bons feedbacks. Disso a gente começou a evoluir, e o tempo conduziu aí para uma empresa que primeiro chamava Norte Education, né? Essa expectativa nossa de impactar o Norte, de trazer uma contribuição para a nossa região, e que depois o nome estava muito grande, eu encurtei um pouquinho e ficou só Nedu, né? Então tudo começou dessa maneira aí, visando apoiar professores, e hoje a gente já conseguiu amadurecer um pouquinho aí, focando no sucesso do estudante, apoiando aí com soluções de inteligência de dados para prevenir evasão e o insucesso acadêmico, e a gente está caminhando aí nesse desafio hoje. Olha só que coisa massa, pessoal. Que histórias incríveis, que pessoal fantástico. Como é que a gente não vai ficar apaixonado pelo conteúdo que a gente vai entregar hoje aqui? Então, assim, spoiler, pessoal, concentra, aproveita muito, porque a gente está com vários especialistas aqui que vão dar super direcionamento, super dicas. Mas, para iniciarmos, Eric e Bruna, para vocês, vamos fazer a parte educacional agora. O que é, para vocês, validação? E aí, como cavalheiros que somos, nossa querida Bruna, a palavra é com você. Cara, validação nada mais é do que você ter uma prova irrefutável, inegável, clara, certa de que o que você imaginou é possível, é correto de alguma forma. E aí existem várias ramificações de validar, né? Porque quando você pensa, pô, vou validar um negócio, como é que eu vou ter uma prova 100% certa e irrefutável de que esse negócio vai dar certo? É uma coisa muito ampla. Então, existem várias etapas da validação. Então, por exemplo, como eu e o Eric a gente começou com um problema que a gente sentiu, com coisas que a gente foi percebendo ao nosso redor. Então, primeiro ponto, esse problema a gente já valida que existem outras pessoas que vivem essa dor também. Vamos validar o problema. Quem é que está sofrendo com isso? Como é que está sofrendo? Depois, vamos validar a solução. Como é que meu produto ajuda a reduzir o problema? Vou ajudar aquilo a se tornar uma situação diferente do que ela era antes. E isso é super importante, né? Porque às vezes as pessoas pensam que, vou criar um negócio da minha cabeça, eu vou criar um produto e nada vai dar certo. Não, tudo é métrica. Então, como é que eu vou ter certeza que esse produto está gerando diferença na cabeça de alguém? Então, por exemplo, a gente criando tudo sobre startups, a nossa métrica se tornou 1 ano e 8 semanas. Em 8 semanas, a gente sabe que a pessoa que vem com a gente consegue realizar o que ela não realizou nos últimos 365 dias. Isso é métrica, a gente só tem porque a gente mensurou. Outro ponto também, além do problema e da solução, o público. A gente está falando de conseguir os primeiros clientes, isso é muito importante para uma startup. Quem é o primeiro cliente que vai estar junto com você? Quem é que vai topar experimentar você, topar vir junto nesse caminho? Também é uma validação, não é todo mundo que vai ser seu cliente. Principalmente quando você não tem nome, não tem case, tá começando, chegou a hora, não sei se o Eric viveu essa dor de, cara, como é que eu vou começar a vender, como é que eu vou começar a mostrar para as pessoas que eu sou importante, que eu sou relevante. Isso é validação do primeiro cliente, não é todo mundo que vai ser o primeiro. Então, a partir daí, você começa a ter um negócio de fato, uma estratégia de fato, validação financeira também, monetização, do que ter só uma grande ideia e um grande AUE. A validação é o que torna você real, tangível, importante e relevante para a sociedade, basicamente é isso. Eu gosto de pensar que a validação é aquele momento de uau,
É isso mesmo. Quando você descobre que na tua cabeça você tinha tanto uma perspectiva e uma percepção do problema quanto de uma possível solução, que às vezes, até conversando com algumas pessoas, eu não gosto muito do termo solução, porque às vezes dá um peso muito grande, que você é o solucionador, mas é uma alternativa, né? E dessa alternativa você consegue ali contribuir, impactar a vida de algumas pessoas, ou de muitas pessoas, milhares ou milhões de pessoas. Então, a validação é quando você descobre que essas coisas que estão na tua cabeça, elas fazem sentido para mais pessoas. Né? E aí, quando você começa a ter essas descobertas de que faz sentido, tanto o problema, né, aquilo que você estava percebendo, né, quanto aquela tua ideia de que existe uma maneira para resolver esse problema. Quando você descobre que isso tudo faz sentido, né, na vida daquelas pessoas que estão no mundo real interagindo com esse problema, com essas dificuldades, né, é aquele momento, uau, pronto, agora eu sei a direção que eu estou indo e aí você se sente, né, aí a validação ela passa de um desafio para um sentimento, né, você acaba tendo esse sentimento, estou validado, né, um negócio mais ou menos assim, né, agora eu posso trabalhar, né, na verdade a validação ela não é simplesmente uma conquista de falar, pronto, ganhei, não. Agora você pode começar, esse o caminho, né? Então você tem várias direções para você ir, a validação é o caminho quando você tem certeza, pronto, agora eu posso ir nessa direção aqui, porque eu sei que é um caminho para eu impactar a vida das pessoas. E aí o legal é que quanto mais as pessoas percebem que esse é um problema real para elas, mas elas querem que você acelere, mas elas querem que você entre nesse caminho aí, e aí contam contigo para desenvolver isso aí. A validação, então, ela te dá esse empurrão, vai, é esse caminho mesmo, pode ir, né? Existe um processo, existem várias coisas que a gente experimenta nesse caminho aí, e uma coisa que eu tenho aprendido é que é até meio difícil de terminar, né? Esses dias eu estava conversando com alguém e a pessoa perguntou sobre validação, alguma coisa, fase de startup. Eu falei, cara, a linha que divide isso não é muito clara para mim, porque eu estou sempre voltando para validar alguma coisa. Eu estava conversando com o meu sócio falando assim, peraí, tá, essa ideia, deixa eu marcar entrevista aqui com alguns clientes, deixa eu confirmar isso novamente. Então, mesmo depois de um tempo, você acaba sempre voltando para perguntar coisas que você vai descobrindo, né? Então, é por isso que eu tenho essa leitura que a validação ela passa a ser um sentimento em algum momento, né? Esse sentimento de, essa descoberta aqui. Eu que gosto muito de pesquisa e de descobrir algumas coisas, investigar, para mim a validação ela traz esse sentimento, para descobrir, pronto, agora eu vou nessa linha, amanhã eu me surgem novas dúvidas, eu volto com os envolvidos e eu tento ter novas descobertas com eles, porque o objetivo principal é trazer impacto para a vida de alguém. Então, nesse desafio aí, a gente se preocupa com que essa pessoa concorde com aquilo que está na nossa cabeça, para que ela ache que faz sentido. Então, a validação, ela é um misto de algumas coisas, e técnicas, e métodos, e eu diria também sentimentos, né? Nossa, eu fico imaginando. São diversas melhorias que vocês trazem por conta dessas validações do público, né? Vocês entendem o que o produto de vocês está entregando hoje, com base em algumas pesquisas, em algumas conversas, em alguns estudos, vocês entendem o que vocês podem melhorar e agregar mais no conteúdo de vocês, até porque isso vai melhorando, né? Isso vai o básico vai evoluindo, né? Essas coisas, o público, os clientes, vocês vão entendendo que às vezes são dores diferentes, e para aquele público você consegue resolver daquela maneira, e para aquele outro público você consegue, enfim, você realmente entende como sempre pode melhorar o produto de vocês e como vocês sempre podem entregar esse valor. Mas agora que vocês explicaram para a gente perfeitamente sobre o que é validação, eu gostaria de saber assim, um pouco mais aprofundado, assim, dentro da startup de vocês, quais foram as métricas que validaram? Quais foram as medidas assim, que validaram o negócio de vocês? Assim, para a gente poder entender assim, de maneira mais tangível o que vocês fizeram e qual foi o start de você falar assim, isso aqui fez que eu entendesse tal coisa, sabe? Então,
puder contar um pouco para a gente um pouco dessas métricas, dessas medidas. Bruna, por favor, vontade. Vamos lá, vamos lá. Essa é uma pergunta bem legal porque vai envolver toda a estratégia, toda que uma pessoa falando sobre escala, e é mais ou menos esse o caminho. E aí, vocês que ficam pensando que é escalar startup, a gente vai falar agora e vejam se vocês estão preparados para escalar a partir dessa resposta. Já é um bom termômetro. Vamos lá. Ponto número 1. Primeira coisa que a gente validou, de fato, foi a dor. A gente percebeu que existiam algumas coisas que incomodavam esse mercado e a gente foi ver, beleza, o que a gente consegue entregar de mudança? O que a gente vai priorizar? Por quê? Porque o seu cliente, o seu nicho, seja lá onde você estiver, várias coisas que essas pessoas reclamam. Tem coisas dessas que você vai resolver e o que o cara vai achar legal, mas que ele nunca pagaria 1 centavo para ter essa resolução. Ele só quer a resolução. Não é algo absurdamente importante para ele. Não é algo, às vezes, até no momento dele, onde ele gastaria dinheiro para aquilo. Ele tem outras prioridades. E ele diz, pelo amor para X e para ontem, geralmente tende a ser dar uma direção do problema que você e dar uma direção do tipo de produto que você tem que construir. Isso não é tanto quantitativo, número. Pode ser número no sentido de quantas pessoas eu falei, conversei, que eu vi que tem esse problema. Mas é muito mais você entender o contexto daquela pessoa e quais são os gargalos que ela tem para chegar num novo resultado, para chegar numa nova situação na vida dela, para algo que seja mais legal. Então, isso aí você vai priorizando, você vai entendendo o momento do seu cliente, você vai vendo onde é que você consegue atacar. Beleza, esse é o primeiro ponto. E aí a métrica realmente é o quanto que aquela reclamação incomoda aquele ser. E aí você vai começar a ver as reclamações e entender, cara, o que isso aqui estressa mais, o que pareceu dar mais raiva, o que pareceu brilhar mais o olho, que sentido aí é humano, muito humano. Por isso que, por exemplo, a TSS é relativamente contra validar usando só um formulário com perguntas. Primeiro, porque quantos formulários você respondeu na sua vida que você realmente quis responder e que você ficou feliz respondendo? Poucos. Segundo, quantos formulários você respondeu com riqueza daquilo que você precisava? A maioria você coloca a resposta mais neutra. Então, quando você conversa com o cliente, olha o Eric, até hoje já está com a empresa vendendo, construindo e chega lá para conversar com o cliente para conversa. Dá para ver isso na fala dele. Por quê? Porque chamar o cliente para conversa. Primeiro, você entende melhor o que existe, você troca mais uma ideia, você consegue usar as informações que você captou como uma maneira não só de você validar, mas já te prepara, já te põe uma ponte, um ponto para compra lá no futuro, porque você criou uma relação de troca e de confiança com aquela pessoa. É diferente de você ser uma pessoa 100% neutra, de só colher os dados dele do formulário. Sua empresa vai crescer diferente desse jeito. Então, esse é o primeiro ponto de validação. O segundo ponto de validação é você, beleza, eu criei um produto, eu criei uma solução para isso. Como é que eu posso entender a diferença que o meu produto está causando na vida das pessoas e quem está entrando como cliente dentro dele? Esse é o segundo ponto. Né? Já dá para perceber que a Tudo Sobre Startups é bem dirigida por dados mesmo, é nosso rolê. O que acontece com esse segundo ponto? Primeiro, se eu quero causar uma diferença nele, eu tenho que entender qual é a diferença que eu estou causando e em quanto tempo eu estou causando essa diferença. Para o nosso base, por exemplo, que é o que a maioria das pessoas conhecem, que é o Startup Machine, a nossa diferença é te ajudar a colocar uma startup no papel, não só como produtinho, como uma empresa. Tirar do papel, colocar no mercado e, de fato, sair com os primeiros clientes, sair com o produto rodando, sair com as métricas alinhadas. Esse é o nosso primeiro produto. Se eu vou fazer isso, o que eu preciso entender? Quem é que hoje está querendo tirar uma startup no papel? Esse é o primeiro ponto. Segundo, quem é que hoje está querendo tirar uma startup do papel e está querendo colocar esforço nisso? E não só querer, porque querer tem um monte de gente que quer ter negócio.
quem é realmente disposto para esse negócio. Qual é o momento de vida que esse cara tá, qual é o tipo de conteúdo que esse cara consome, porque eu tenho que conseguir chegar até ele. Então eu vou para esse segundo ponto. Por quê? Porque se eu fizer um marketing só para quem quer e tá pensando, esse cara vai pensando, esse cara vai me onerar em tempo para levar para ele esse cliente, esse cara vai me onerar em energia para fazer ele sair do lugar, porque de repente ele tem muitos medos, ele tem muitos contratempos, ele tem uma série de coisas que vai impedir ele de performar muito bem no meu produto. Então, o primeiro cara que eu quero para dentro é o cara que vai performar muito bem, porque esse cara vai levar meu nome lá para frente, vai levar a empresa lá para frente e ele vai me fazer ter sucesso. Então, a primeira coisa, que cara que performa muito bem? Onde é que ele está, onde é que ele trabalha, qual é a renda que ele tem, como é que ele enxerga a empresa dele, o que já viveu antes para estar perto. Isso para a gente é importante. Isso a gente olha. Aí o segundo ponto, o que meu produto ajudou o cara a fazer? Como é que a gente melhorou? Então, algumas curiosidades, por exemplo, a primeira versão do nosso, que não foi nem um Startup Machine, o cara conseguia só tirar a ideia do papel. Só. A segunda versão desse produto, depois de uma melhoria, ajudou ele a tirar a ideia do papel e ter todas as métricas prontas. A terceira versão ajudou ele em 4 meses. A quarta versão ajudou ele a fazer isso em 3 meses. A nossa versão atual em 2 meses, 8 semanas. Mas além de ajudar a fazer em 8 semanas, ele já consegue conversar com o primeiro cliente em 1 semana, ele já consegue ter o produto pronto na 3ª semana e ele consegue ter pelo menos as 3 primeiras vendas na 4ª semana. Mas isso não foi feito por sorte, isso foi feito por métrica. Então, o que aconteceu? Toda vez que o cara passava pelo processo, eu entendia o que ele reclamava, quais eram os problemas que ele tinha, porque uma coisa que você tem que entender, às vezes o cliente ele não vai reclamar do seu produto. Às vezes ele vai dizer que determinada coisa está difícil, que ele não conhece sobre determinada coisa, que ele não entende sobre determinado problema. E a sua obrigação é perceber as dificuldades dele e fazer com que essas dificuldades se tornem um produto melhor. E é assim que você melhora a média de resultado do seu cliente. É assim que você consegue passar do 0 ao 1000 de resultado junto com ele. Você vai pegando essas reclamações e você vai ajudando ele a implementar e a ter um sucesso cada vez maior. Então, segundo ponto, qual é a métrica do produto, quais são as principais reclamações, quais são os principais pontos fortes, onde é que ele está sofrendo, como é que eu vou encaixar tudo isso para uma nova versão. Nova funcionalidade não é Deus que baixa e te entrega. Nova funcionalidade é você que observa os clientes e entrega para eles à medida dos problemas que ele tem. Então, outra métrica que você tem que ter, pessoas estão sofrendo e onde é que as pessoas estão gostando. E como é que eu posso aumentar o que elas gostam e reduzir o sofrimento delas para que isso se torne quase que ridículo ao longo do problema que ele tem no tempo, porque meu produto é muito bom em resolver aquilo. Beleza, essas são só métricas de produto. E de cliente. Próxima métrica. Métrica de vendas em si. Quanto é que gasto para conseguir um cliente? E quanto é que esse cliente me paga? Quanto tempo esse cliente tem que ficar comigo para eu conseguir começar a ter lucro? Como é que isso precisa funcionar para o meu negócio começar a conseguir ter resultado? Quem estava perguntando disso? Isso é super importante, porque se você gasta mais do que o necessário para conseguir trazer um cliente, a sua empresa, na verdade, está no negativo. E, às vezes, você só vai perceber isso ao longo do tempo. Você não percebe isso imediatamente. Se um cliente sai logo também, você tem muita evasão, isso significa ou que você está pegando o cliente ruim para você, ou que seu produto não está bom o suficiente. E você precisa melhorar essas 2 coisas para conseguir escalar. Então, assim, o que você observa em validação? Desde qualitativo, o que sofre nesse cara, o que é bom, o que ele comenta para onde ele vai, até quantitativo, o quanto que eu estou entregando de resultado, como é que melhora esse resultado e como é que eu vou avaliando isso ao longo do tempo. Se a sua startup não tem isso definido, você ainda tem uma pequena bagunça e não um negócio. Porque se você colocar dinheiro para escala, você não vai saber qual o resultado esperado da sua escala. Você ainda não está azeitado, ainda não tem um bom lubrificante nesse motor para ele rodar bem. É assim que eu vejo as métricas, pelo menos. Espero ter ajudado, que vocês consigam ter entendido. Nossa, deu uma aula. Acho que quem pôde anotar isso aí, anotem. E para você, Eric, como é que foi? Qual foram essas métricas, medidas que você utilizou no seu negócio? Bem, vamos lá. Algumas coisas eu fui
começar a colocar método depois, métodos de fato, assim. Por exemplo, eu achava que eu tinha persona bem definida, mas eu descobri que não. Quando eu descobri isso? Quando eu tinha 30 instituições na minha frente, vamos fechar aí, agora vai, e vamos botar para cima. E o reitor falando, quero, esse é uma dor, porque a gente trata sobre evasão, e, bom, quem não quer perder menos alunos, né? E o reitor, eu quero, porque aí eu vou mais receita para a minha instituição, e não fechava, e eu não conseguia entender por quê. Se a gente vai resolver esse problema, a gente metia um ROI lá gigante para ele, um retorno sobre investimento gigante, e ainda assim os caras não fechavam, e eu demorei a entender. E aí o que eu fiz? Antes de definir novas personas, eu fiz uma nuvem de palavras com aqueles feedbacks que eu estava tendo dos que não fechavam. E eu comecei a tentar entender o que estava acontecendo ali. E eu descobri que, na verdade, a nossa solução, sendo uma solução de tecnologia, de Big Data, Analytics, não resolvia o problema deles. Aquela paradigma lá que eu falei da solução. Eu achava que era uma solução, mas não resolvia o problema dele. Criava um outro problema, porque eu dava uma tecnologia e ele não tinha equipe para usar, ele não tinha braço para desenvolver, reagir diante daquilo que a gente mostrava com a tecnologia. E a gente foi entendendo isso com o tempo, a gente levou um tempo. E aí, o que a gente teve que fazer? Desenhar novas personas. A gente precisava ver quem era o cliente que tinha braço para operar a nossa solução, quem era o cliente que não tinha braço, e aí quem seria o braço interno. Então a gente teve que ter personas, o comprador, obviamente, e também a pessoa que ia operar isso, ou a pessoa que poderia vir aprender a operar essa área dentro da instituição. Então a gente teve que aprender processos internos das instituições de ensino para trazer algumas questões operacionais da instituição, como uma consultoria, no formato de consultoria, para que eles conseguissem alcançar o resultado. A gente não quer só entregar uma solução de tecnologia, a gente quer mudar o status, né? Levar aquela instituição, aquele cliente do ponto A para o ponto B. Como é que a gente poderia fazer isso? Resolvendo vários problemas dele relacionados a essa questão. Então, aí que a gente foi mapear o job to be done, o que essa pessoa lá dentro precisa fazer, quais ações, o que ela precisa agir para conseguir o resultado. Então, a gente começou a mapear essas coisas para, então, conseguir chegar no produto que a gente tem hoje, que faz mais sentido. E aí a gente consegue hoje atender tanto quem tem braço interno para atuar com a nossa solução, como quem não tem. E a gente consegue enxergar isso aí. Aí, falando de validação e métrica também, tem uma coisa, porque eu falei para vocês que quando eu comecei olhando para a visão do professor, acompanhamento individual, o professor otimizar ali e se antecipar as dificuldades dos alunos. E aí, um dia eu estou lidando com uma instituição, eu tinha 40 mil alunos. Aí a pessoa falou para mim assim, eu quero conhecer a tua solução. Ela me mandou um WhatsApp. E ela falou, vou marcar uma reunião, mandou e-mail e marcou a reunião. E a minha solução era uma solução para otimizar o aprendizado, era análise, Learning Analytics, era o que a gente falava, né? E aí essa instituição, 40 mil alunos de graduação, 45 mil alunos de pós-graduação, ele me mandou um e-mail, e no e-mail estava assim, o assunto era solução para prevenção de evasão. E aquele foi, como o pessoal fala, aquele foi o dia 1, né? Quando eu entendi, eu falei, peraí, ele olhou minha solução, que é para professor, e ele, numa instituição desse tamanho, 40 mil alunos só de graduação, e ele disse, no assunto do e-mail, solução para prevenção de evasão. E aí eu fui para o assunto, para a conversa com ele, então, falar sobre evasão, né? E aí eu passei, então, a abordar outras instituições com esse assunto, né? Com essa abordagem, e a gente teve uma abertura muito grande, e a partir daí a gente começou a evoluir com a história que eu contei, fazendo nuvem de palavras, job to be done, e tendo personas, um processo mais completo para entender qual era a necessidade de fato em cima daquele problema e quem era o cliente que iria se interessar. Então a gente conseguiu enxergar aí pessoas e processos para então conseguir contribuir com uma proposta de solução aí mais completa, né, e hoje a gente consegue atender assim de uma forma mais tranquila, mais segura, né, de que a gente consegue impactar a instituição.
Olha só que coisa massa, pessoal, hein? Quanto conteúdo rico. Primeiramente, uma super aula com a Bruna, uma complementaridade fantástica do Eric. Mas e aí, vocês? O que estão achando? O nosso chat já está aberto. Toda e qualquer pergunta vocês podem mandar lá, que a gente vai compartilhando e comentando aqui com os nossos convidados. Mas para que a gente pudesse sintetizar essa questão de validação aqui, nossos queridos Bruna e Eric, para vocês. Para finalizar, eu gostaria que vocês pudessem compartilhar uma visão simples, uma simples e direta, sobre qual seria um método para validar uma startup, na visão de vocês. Simples, direto ao ponto. A gente costuma dizer no ecossistema que é uma validação sem mimimi, mas é assim, aquela validação, aquele curto caminho que entrega o máximo de valor possível, tanto para o empreendedor quanto para quem sofre da dor. Bruna, minha querida. Primeiro ponto. Começa com o cliente, cara. Não começa com o produto. Começa ou com alguma dor que você já sente, ou com o cliente se você ainda não está bem. Porque às vezes as pessoas ficam, eu preciso ter um produto. Não, não precisa. Você precisa entrar em contato com pessoas que sofrem a mesma dor. É isso que você precisa. O produto você resolve depois. Então, pensar com o máximo de pessoas possíveis, sem dizer, eu tenho uma ideia. Não, cara, eu estou pesquisando sobre esse assunto. Eu estou querendo entender mais sobre escolas que estão vivendo um problema X, e aí você descobre que o cara reclama de evasão, entendeu? Que é ótimo o seu exemplo, Eric. Amei. Tô apaixonado por você. Quando você pega isso aí, quando você vê essa fala do Eric, o que acontece? Se você começa com essa base, já de conversar com os seus clientes, entender qual é o melhor momento e qual é o pior momento, me fala como é que você gera essa escola, quais são os seus desafios. Ele vai falar de evasão se isso dói nele. Então, você já tem pontos aí. Você vai entender melhor o contexto do cliente, você vai entender o que é funcionalidade relevante para ele de fato, por que essa evasão acontece e quais são as dores de cabeça que ele tem. Você sai daí com noções de produto e você sai daí com noções de venda e marketing também. Você já tem um passo à frente de todo mundo que não fez isso. Então, conversar com possíveis clientes. E ter uma conversa simplificada. Então, por exemplo, eu vou falar com escolas médias, eu vou falar com escolas grandes, eu vou falar com escolas pequenas. Porque elas vão ter dores e dificuldades diferentes. Como o próprio Eric falou, o cara que tinha tecnologia e não sabia nem usar isso, não estava preparado, não vinha junto. Então, esse é um básico. Quando você não deixa tudo misturado no mesmo bolo e você chama para conversa em padrões diferentes, você tem a capacidade de qualificar melhor esses padrões. Tá? O outro ponto, aí sim, produto. Produto mais básico do básico possível, com alguma ferramenta que já existe no mercado. Bruna, não existe ferramenta no meu produto. Existe. Tivemos pessoas que faziam coisas para evento, que ajudava a pessoa a descobrir tudo importante sobre qualificar um evento, ou de casamento, ou para algum artista, tipo, qual é o melhor lugar, qual é, se o artista está disponível, quantas pessoas podem entrar, se tem equipamento ou não, e fizeram tudo isso numa planilha Google. Então, você não tem nenhuma justificativa nesse mundo para usar uma ferramenta que é o seu produto e começar isso de uma forma cara, impossível e inviável. Né? Que geralmente, no lugar das pessoas fazerem o mínimo produto viável, elas fazem o produto máximo impossível e inviável. Não, você não precisa disso, você consegue começar do básico. E é dali que você tem que começar, e se você achar que não dá, veja mais algumas opções e deixe de choro. Perdão, com todo o amor do mundo, porém com a verdade. Feito isso, aí você pega esse produto e para as pessoas com quem você conversou, que você vê que tem a cara, você vai e oferece. Pronto, você já tem suas primeiras vendas ali. Daí, você vai fazer o quê? Você vai começar a ver as métricas de solução, você vai guardar essa métrica do quanto que você resolveu na vida dela, você vai começar a preparar um discurso de venda. Aí você vai começar a brincar com o anúncio, você vai começar a brincar com a aproximação pessoa a pessoa, então falar diretamente com o diretor, chamar para uma conversa, mas você já vai ter como mostrar o seu produto, você já vai ter como mostrar a diferença para o seu cliente, você já vai ter como mostrar como que você é relevante. Aí você já não está mais trabalhando o produto, você está trabalhando o quê? Máquina de venda, você está trabalhando como conseguir o máximo de pessoas possíveis e fazer com que elas se mantenham no seu negócio. Feito isso, as suas métricas, você vai entender o que melhorar, como otimizar resultado e você vai se preparar para a escala.
fasezinha, a sua validação ela já está pronta. Você já tem um negócio ali. Show de bola. Eu vou dizer assim, ó, a Bruna, eu já encontrei com ela em outros eventos, e já aprendi com ela também algumas coisas. E aí eu vou, então, não tentando complementar, mas eu gosto de algumas analogias. Conversar com o cliente é a coisa fundamental aí, né, e no meu contexto foi o que mudou pra caramba. Então eu converso, converso e pretendo não parar de conversar com o cliente e todos os papéis envolvidos dentro do meu cliente, vamos dizer assim, né? E esse processo ele faz com que a gente entre numa coisa mais antiga aqui, ó, que é mais tem tempo aí vai lembrar. O senhor Miyagi lá ensinando o karatê pro Daniel San, né? O Daniel San, mostre-me pintar cerca, mostre-me encerar carro, e aquele negócio todo, e ele revoltado, não, mas eu quero uma startup, eu quero um negócio, e não, calma aí, mostra, aí tem mais um lá, acho que é o chão, né? E aí ele passa um tempo encerando o carro, passa um tempo pintando a cerca, aí um dia ele fica bravo com aquilo, ele fala, mas você falou que eu ia ter uma startup, né? E aí ele mostra-me então, e aí ele descobre que ele já sabia o karatê, ele já tinha aprendido com aquele processo todo, né? A validação, conversar com o cliente, você estar atento a isso, você ir encerando o carro e pintando a cerca, e quanto menos você espera, você está no momento certo, você tem agora, de fato, uma solução para o problema que não foi desenvolvida do dia para a noite, foi desenvolvido em cada momento desse de conversa, de aproximação e de tabular esses dados e analisar esses dados em algum momento. Então, aí sim você descobre, puxa, agora eu tenho startup, ou agora eu sei karatê, né? Mas que momento foi? Foi aquele dia específico? Não, você veio aprendendo com o tempo, né? Então, a validação, eu tenho essa visão da validação, você precisa ter contato constante com o cliente e isso vai preparando você para ter a tua startup aí de impacto aí, realmente trazendo mudança para muita gente aí, muitas empresas. Massa. Olha só que coisa maravilhosa. Fantástico. Mas e aí, pessoal? O que vocês estão achando? Comenta lá no nosso chat, manda suas perguntas. Pessoal, vocês podem voltar, que as melhores perguntas elas serão elegíveis à resposta aqui dos nossos convidados. E já aproveitando, Caião, o que você acha da gente responder uma pergunta a mais votada nesse momento? Fica à vontade, Wellington. Pode perguntar e fazer essa pergunta pro pessoal. Então vamos lá, vamos ver quem foi a pergunta mais votada, inaugurando o nosso chat, pessoal. Bom, aqui nós temos a primeira pergunta do senhor Anderson Vicesionek. Perdão se eu errei a pergunta, mas se eu errei a pronúncia, mas é bem complicado o nome, mas ele recebeu 4 votos. Como validar o modelo freemium? Estamos trabalhando no modelo B2B2C. Qual tem sido a tendência de monetização deste modelo? Bruna, minha querida, com você. Cara, vamos lá. Tem algumas coisas para você observar aí nesse seu B2B2C. Primeiro ponto. Existem várias razões para você ter um modelo freemium. E aí a primeira coisa que eu perguntaria é qual a sua. Então eu vou te dar um exemplo. Quando você pega uma HubSpot da vida, que trabalha com marketing, automação e tudo mais, ela tem um modelo freemium. Ela não tem um modelo freemium porque ela é boazinha. Ela tem um modelo freemium porque ela está pensando que o cara ele vai começar aqui sem grana, sem condição de contratar, ele vai testar o produto, ele vai manter os dados dele lá, e quando ele tiver grana para contratar e ele estiver disposto a chegar, ele não vai ter dinheiro e nem condições, energia para alterar a plataforma para outra. Os dados dele estão... Então, esse modelo freemium de serviço, digamos assim, você já está preparando para o cara se sentir preso a você e lá na frente, quando o negócio dele estiver maior, converter a um pagante.
primeiro, um modelo de freemium. O meu free funciona como máquina de venda. O meu gratuito é uma máquina de vendas. Segundo ponto do modelo freemium é quando você tem uma troca no sentido de eu tenho uma base de dados aqui e eu tenho uma pessoa que vai pagar por essa base de dados ou por esse uso. E um passo de troca. Então, o que eu penso aqui, por exemplo? Quando você pensa no B2B, eu penso que a empresa paga e o consumidor final usa de graça. Dando exemplo, tá? Bobinho. Ou então no modelo freemium, modelo Spotify, que você pode usar, você só tem que ouvir o anúncio. No caso do Spotify, no free, no gratuito, ele vende base para o cara anunciar para essa base. E no pago, ele vende a segurança de que você não vai mais ficar recebendo anúncio e a segurança de que você vai ter determinadas coisas ali dentro. Fora outras fontes de receita que o Spotify também tem, mas enfim. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é por que uma pessoa estaria disposta a ter aquilo gratuito e qual é a relevância dessa pessoa a partir do momento onde ela consegue um modelo pagante. O que muda? Qual é a proposta de valor? O que você fala de modelo freemium, você está falando de propostas diferentes de valor. Você está falando de que um tem de graça, mas em troca eu posso usar esse dado, eu posso ter outra coisa, então o outro paga, em troca ele tem ou acesso a mais funcionalidades ou acesso a mais questões. Se o seu caso é mais próximo do Spotify, o que você tem que perguntar é qual é o ponto em que o seu cliente está preparado para ser um cliente pagante e qual é o ponto onde ele está imediatamente anterior ao cliente pagante. Porque, de qualquer forma, você quer que seu gratuito consiga pessoas nesse imediatamente anterior para, em algum momento, ele converter. Se você sabe que tem uma empresa que nunca vai converter para o pagante, ele só se torna um cliente morto no seu gratuito. Ele pode até te dar poder de marca, ele pode até te dar poder de projeção, uma série de coisas, mas ele vai te dar dinheiro. Tá? Então, isso, para a escala, é legal? É legal. Quando você já tem uma grana legal para brincar. Quando você está começando, isso onera teu caixa, isso impede as tuas chances de começar e ter mais alguns testes para fazer. Tá? Então, eu gosto de começar muito certeiro para depois ir alargando a boca do funil. Mas é o meu estilo. Tem diversos. E tem diversos caixas também. Qual é o seu? Aí, enfim, só você sabe do dinheiro que você tem. O outro ponto também é você pensar. Se você está vendendo a base, aí quem compraria essa base? E qual é o ponto onde eu consigo ficar tranquilo? Tá? É outra maneira de você fazer toda a arquitetura financeira do seu negócio. Mas também é uma forma de você imaginar. Não sei se te ajudou, mas é mais ou menos por aí, né? Os dois modelos principais, pelo menos, são esses. Massa. Para você, meu querido Eric, agora, eu vou repetir a pergunta do Anderson. Como validar um modelo freemium? Estamos trabalhando no modelo B2B2C. Qual tem sido a tendência de monetização deste modelo? Com você, meu querido. Vou te falar assim, ó, eu já testei várias coisas, né, de modelo. Eu acho que o segredo você, não sei se eu posso falar segredo, se eu tenho essa autoridade toda para falar alguma coisa, mas na dúvida, testar, assim, dependendo do modelo, do momento que você está, testar os modelos, porque, por exemplo, eu recentemente coloquei trial também na minha solução. Eu tive uma abertura legal com algumas instituições, mas não foi aquele impacto todo, né? A gente tinha um formato que era um formato de setup, pagava o setup e aí começava o projeto, ou aí a gente foi testar agora, dar um trial para o cliente, a gente foi testar esse modelo, assim, a gente não teve um impacto tão grande, né, porque pelo menos no nosso caso de B2B, o grande ponto era se a solução fazia sentido para a instituição, né, testar não era bem o caso, apesar que a gente teve conversão e tudo, mas não, pelo menos no meu caso, não foi tão impactante, eu não vi tanta relevância nesse formato. Então eu testei alguns e fui encontrando. Então, talvez, né, como sugestão, te daria assim, testar, né, pega uma parcela de um pouco das prospecções ali, ver se converte de alguma maneira. Eu testei algumas coisas e eu fui vendo como é que foi se comportando hoje para a gente conseguir ter um formato aí mais adequado. No meu caso, o que funcionou mais era a forma de comunicar a solução mais do que o formato. Aí eu vou te dizer assim, ó, por que isso? Porque eu já trabalho no setor já há alguns anos, né, de educação. Então,
às vezes como o setor já está acostumado a se comportar de uma maneira. Então, o valor que eu cobro, o formato que a entrada da solução na instituição, ele já faz sentido para o meu setor. Então, assim, eu não fui muito longe disso, para não complicar. No começo eu tinha algumas complicações, cálculos de calculadora, era muito longo, nem eu sabia explicar direito assim como é que eu cobrava. Depois a gente vamos cobrar igual todo mundo, vamos fazer um formato mais padrão e vamos ter o diferencial na comunicação da solução e tal, e aí a gente foi tendo mais abertura, né? Então, eu diria que você pode ou ir testando algumas coisas para ver, ou ir no padrão aí do teu segmento. Olha só, pessoal, que perguntas, que respostas muito boas. Mas para você que ainda está com alguma dúvida sobre o que é validação, entra lá no nosso chat, faz a sua pergunta. Mas se você se sentir representado com alguma pergunta, vota nas que já estão lá presentes. Mas seguindo sobre o que é validação, então agora que nós já sabemos o que é validação, nossos queridos convidados, o que precisamos saber, eu gostaria de saber de vocês, como foi para a obtenção do primeiro cliente de vocês. Entendemos a dor, agora, mercado. Como desbravar essa selva? Com você, nossa querida Bruna. Cara, o primeiro cliente a gente nunca esquece, né? Porque é aquele primeiro que vai dar uma mão pra gente, a gente vai dizer, meu Deus, eu não tô louca. Eu não tô fazendo merda, não vou viver vendendo na praia todo dia. Vamos lá, quem sabe? O que acontece? O primeiro cliente, o nosso primeiro, na verdade, a gente teve 2 momentos, né? Primeiro, na Tudo sobre Startups. É interessante entender isso. A gente teve um momento onde a gente focava muito mais na venda corporativa, e a gente tem esse segundo momento onde a gente está hoje, que o nosso foco é muito mais o B2C. Até para algumas coisas que a gente discorda dentro dos processos corporativos. Então, hoje a gente só fica com as corporações onde a gente confia que vai ter um trato legal com as startups que a gente tem também. Mas vamos lá. Nesse primeiro momento, foi uma coisa muito de fato, gerar relacionamento e conhecimento no mercado ao longo desse processo. A gente conseguiu fechar o nosso primeiro cliente, foi uma incubadora, e o que aconteceu, na verdade, é que a gente estava trazendo uma metodologia e estava trazendo conhecimentos que aquele espaço não tinha antes, né? Então, a gente foi lá e agregou junto. Tanto que naquela época, logo quando a gente estava começando, e isso é importante também, o seu cliente ideal, ele pode mudar ao longo do tempo. Nem sempre o cara que topa com você no início é aquele que vai te dar a escala, é aquele que vai te dar o processo lá na frente. No nosso caso, definitivamente não foi. Porque a gente começou com lugares onde o ecossistema estava se desenvolvendo e eles precisavam de uma voz entre esse ecossistema e outros possíveis lugares, né? Ou do Brasil, ou de outros possíveis parceiros, ou de outros possíveis fontes. Então, a gente começou desbravando justamente essa galera aqui que não tinha tanta entrada, mas que tinha algumas startups, tinha alguns cases relevantes, né, para além do que aquela estrutura permitia. E a gente chegava trazendo um pouquinho desse além. Né? Esse foi o primeiro para o cliente corporativo. Já o B2C, foi muito do papo, é engraçado até para quem vende B2C, isso pode ajudar vocês. Porque o B2C ele está muito mais voltado ao momento de vida da pessoa, no nosso caso. Então, por exemplo, tem a pessoa que quer uma startup, mas que ela ainda está se descobrindo também como pessoa, como profissional, como uma série de coisas, e para ela isso é um risco muito grande. Então, esse cara, ele tende a demorar muito para comprar da gente, melhor muito para performar bem. É diferente de quando você tem uma pessoa que já tem uma vida profissional, já tem uma vida feita, já está lidando com algumas coisas e decidiu empreender. Ela não tem mais vida, ela tem aquilo na correria, ela precisa, né? Muito tomar aquele passo. Então, o nosso primeiro cliente B2C, inclusive, hoje está no Inovativo, maravilhoso. Foi a Dental Supply, foi a primeira pessoa que apostou na gente dentro do modelo B2C. Que são 3 dentistas, que tem realmente esse modelo, né? Uma cara mais executiva, elas já tinham clínica, elas já trabalhavam na gestão e tudo mais, né? Mas, por exemplo, agora que a gente está passando pela primeira
segunda escala, dentro do modelo B2C, a gente está vendo novos perfis chegando, que não porque com o poder de marca, com a metodologia ficando redondinha, com novas possibilidades, você vai fechando objeções e fechando dificuldades que antes as pessoas que não se sentiam confortáveis em vir com você começam a querer estar próximos. Então, prestem atenção nisso sempre com o primeiro cliente e procurem sempre perceber os detalhes e conversar, tá? Até hoje, mesmo a gente tendo uma base relativa, a gente sempre pega os piores e os melhores para conversar. Porque com os piores a gente vai aprender ou que a gente tem que melhorar, ou quem é o cliente, definir isso melhor para fugir deles. E com os melhores a gente vai entender como conseguir mais de onde é que ele veio. Então, proximidade com o cliente é uma coisa que nunca morre. Você sempre vai encontrar um jeito de fazer. Mesmo que você tenha que crivar mais de quem você é próximo, você sempre vai precisar ter. Massa, Bruna. E com você, meu querido Eric, como foi? Como foi a obtenção do primeiro cliente? Foi um susto. Foi um susto. Eu conto pro pessoal o seguinte, eu não sei se, cara, eu tava conversando com o CEO da Explica aí, o Bruno aí, e eu falei, cara, você tem muita cara de CEO, bicho. Você tem cara. Eu não sou esse cara. Eu não tenho essa cara de CEO, assim. Eu não sou esse cara que, poxa, era empreendedor, meu sonho. Não, eu era de tecnologia e queria estar em sala de aula. Eu ainda estava com a mentalidade de desenvolvedor de software e tô lá conversando um dia com o dono de uma instituição e falei, olha, o que você acha disso aqui, isso aqui? Aí ele parou e falou assim, tu tá me dizendo que esse software aí faz isso. Eu falei, faz. Ele falou, então eu quero. E eu não sabia nem o que fazer, eu nunca tinha chegado nessa parte, né? Então o primeiro cliente foi praticamente um susto mesmo, eu não sabia muito o que fazer. Acabei cometendo alguns erros depois disso, para depois aprender como lidar com essa etapa, né? Mas é aquela que o cara nunca cheguei nessa parte, sabe? O cara que fala assim, o cara sempre fez aquelas brincadeiras, eu tava falando em brincadeira, alguém foi e topou, né? Foi mais ou menos isso aí que aconteceu comigo, né? Mas o que eu tinha muito claro nessa conversa? Eu sabia do problema que eu estava falando e eu sabia que a solução poderia fazer sentido para aquele problema, porque eu já tinha começado algumas validações antes de ir para esse primeiro cliente, né? Conversei com um grupo bem grande e tive bons feedbacks. Então, quando eu cheguei para conversar com essa pessoa, ainda querendo validar uma segunda versão de uma ideia, ele quis. Aí eu falei, então tá bom, então vamos lá. Essa foi a minha experiência. De lá para cá a gente foi evoluindo, e aí então depois disso, um pouco mais à frente, a gente aí teve que virar uma empresa, né? Aí eu tive que aprender outras coisas, e evoluir, não deixar só o produto ou a solução evoluir, né? A gente precisa também, como empreendedor, evoluir junto com o software e junto com o negócio, né? Então são três, né, com software ou com produto, né? Então o produto está crescendo, a empresa está crescendo, o empreendedor precisa crescer também, né? Então a minha experiência foi essa aí, foi um susto. Cara, nossa, muito bom. Acho que a partir desse momento, dessas perguntas, a gente está entendendo um pouco mais humano as dificuldades que vocês tiveram, os sustos, digamos, que vocês tiveram, e faz com que as pessoas que estão nos ouvindo possam se identificar e ver, cara, tô no caminho certo, ou identificar e falar assim, cara, eu tô no caminho errado, mas eu entendi o porquê eu tô no caminho errado. Então, é muito bom conhecer como foi que vocês validaram, como foi que vocês conseguiram o primeiro cliente. Mas, assim, a partir dessa primeira história que vocês fizeram, que vocês contaram aqui pra gente sobre esse primeiro cliente de vocês, que vocês nunca vão esquecer, tiveram diversos outros, e eu gostaria de saber, na visão de vocês, qual é a diferença entre um relacionamento para uma empresa que ela é pequena, uma empresa média, uma empresa grande? Porque a partir das pessoas que estejam nos ouvindo, ela pode ser que o público dela seja empresas grandes. Então, acho que essa visão que vocês vão estar dando sobre isso pode ajudar elas nesse aspecto. Então, conversando, Bruna, o que você tem a dizer? O que você vê de diferente na sua perspectiva? Cara, é totalmente diferente. A gente começa por aí. É totalmente diferente. E se você colocar pessoa física, pior.
Piora muito. O que acontece dentro, basicamente? Como é que funciona isso? Quando você está trabalhando com uma pequena, com uma média empresa, onde o dono ainda está muito na frente, onde ele ainda é muito responsável, tem muitas trocas, geralmente o que você vai fazer é vender diretamente para esse dono. Geralmente, um marketing de conteúdo muito bem feito, por si só, já ajuda muito a fechar uma venda. Tá? Geralmente, principalmente pequeninas empresas, MEI e tudo mais, você consegue fechar com um funil 100% online. Outra ilusão que startup tem, que é bom a gente já deixar muito claro. Muitas vezes, meu amor, a sua startup precisa de vendedor. Não é só colocar seu produto na internet, fazer um anúncio e vender. Não é assim que funciona. Tá? Então, por exemplo, quem vem diretamente para grandes empresas ou média já um pouquinho com processo de gestão mais avançado, você vai precisar, entender quem é a pessoa que toma decisões ali dentro. Entender quem é a pessoa responsável por aquele setor que pode te introduzir naquele negócio. Então, você já começa a lidar com um processo de venda um pouco mais complexo, onde você primeiro vai apresentar a ideia para quem está mais disposto a te levar para dentro. Depois, essa pessoa que ouviu vai começar a te trazer com essa ideia para outros setores, onde uns vão ser mais amigos do que você propõe e outros nem tanto. E aí, o seu processo de vendas vai ser educar esses setores, preparar esses setores para ajudar com que traga para dentro e ajudar quem é o principal tomador de decisão que vai dar lá a canetada de que você pode entrar. Geralmente, em grandes empresas, você funciona mais assim. Algumas dicas para quem tem alguma coisa de inovação e quer entrar numa grande empresa. Essa grande empresa, ela tem alguma parceria ou alguma participação em algum edital? Ou em algum programa? Ou em alguma aceleradora? Já é uma porta aberta para você. Já te ajuda a identificar, cara, esse lugar. Primeiro ponto, até quando você vai decidir entrar num programa, né? É legal falar, tem rede de contatos boa para você ali dentro? Então, se você trabalha com grandes empresas e você já tem alguma aproximação ali que pode te ajudar numa chegada, já é legal. Já começa com uma máquina de venda legal. Agora, você vai ter que performar bem no programa também, porque não adianta você performar e pedir para te apresentarem um parceiro deles. Vão querer você longe, o mais longe possível. Então, aí existe um fator de responsabilidade também dentro do jogo. Tem isso, tem também, cara, eu vou produzir conteúdo por conteúdo não é o suficiente. Você precisa pensar também que toda venda é uma quebra de objeções. Então, objeções pode ter: o preço é alto, eu não sei se vai funcionar para mim, eu não tenho departamento X, eu não entendo de determinada coisa. Enfim, então, por exemplo, tem muita gente que diz assim, é muito difícil vender inovação. Se o seu cliente ele não entende porra nenhuma de inovação, você não tem que vender inovação para ele, você tem que vender solução para ele. E dane-se se é a sua solução. Quem tem que ter orgulho disso é você. O seu cliente nem sempre precisa saber que você está entregando a coisa mais inovadora do mundo. Ele precisa entender que o seu produto vai ajudar a determinado gargalo. Enfim, lá na frente você joga a ideia de inovação, você joga do resto, principalmente se você está num nicho muito restrito, muito complicado. Então, às vezes a gente vê startup, por exemplo, vendendo tecnologia, vendendo blockchain, vendendo inovação, vendendo o fato de ser uma startup. Isso é o diferencial para o seu cliente? Isso é aquilo que vai fazer ele brilhar os olhos e confiança em você? Se não, nem todo mundo precisa ter aquela comunicação mais ousada e divertida o tempo todo. Às vezes você precisa ter uma comunicação um pouco mais séria. Às vezes você precisa se aproximar um pouquinho mais da linguagem tradicional, se essa é a linguagem que o seu cliente entende. E se isso vai funcionar para ele. Se vocês olharem a própria Tudo sobre Startups, a gente tem um lado inovadorzinho, mas tem determinadas fontes da gente, de onde a gente não aposta nesse lado. Onde a gente tem uma linguagem mais séria. Vocês podem ver até na live eu brincando com vocês, eu faço uma graça. Mas a minha postura, ela tende a ser incisiva, ela tende a ser um pouquinho mais assertiva em alguns pontos. Por quê? Porque isso comunica bem com o meu cliente.
O meu cliente, ele precisa de assertividade, ele precisa de certeza, ele precisa de pulso firme para ajudar ele a tomar decisões que ele tem medo, ele precisa ter uma série de coisas que, se eu vir aqui sorrir o tempo todo, só falar de inovação e falar que startup é maneiro, vocês não vão ter credibilidade, vocês não vão comprar dinheiro. Então, desde a postura que você tem na venda, até o tipo de conteúdo que você faz, até a linguagem que você vai ter e como que você vai escolher as cores, o posicionamento, tudo isso é relevante para o cliente, tudo isso tem que ser observado com carinho, tá? E para cada tipo, isso você vai descobrir na conversa com ele, por isso que essa primeira conversa é tão importante, entender qual vai ser o tom da comunicação. Qual foi o tom da comunicação que ele usou com você? Onde é que ele costuma contratar pessoas? Como é que ele costuma estar perto? Isso tudo vai te ajudar. Nossa, perfeito, Bruna. Eu, como trabalho em uma grande corporação, eu vejo que é essa mesma dificuldade. Eu vejo que é isso aí mesmo que você falou, dessa maneira de entrar, ver os editais, conversar com as pessoas que estão vendo a rede que ela tem por trás daquele edital, que isso vai fazer com que você ganhe vendedores, digamos assim, na própria empresa, né? Se a pessoa entender bem como aquilo pode ajudar a determinada empresa, você vai ter uma pessoa que vai estar comprando a briga com você lá dentro, isso que é importante, porque essas pessoas realmente não vão ter acesso a falar com o tomador de decisão, mas se ela tiver montado bem a rede dela, montado bem as pessoas que estão, que veem valor também nesse produto, e munir essas pessoas de informações, isso vai fazer total diferença para que esse projeto entre em uma grande corporação. Mas para você, Eric, o que você acha? Qual foi a diferença? O que você acha diferente entre uma empresa pequena, fazer um negócio com uma empresa média, uma empresa grande? O que você tem para nos contar sobre isso? Aí no meu caso ainda tem as gigantes, né? Que as instituições assim ainda tem as pequenas, médias, as grandes e tem as gigantes. A experiência que a gente tem tido, em algum momento a gente precisa... melhor, todo momento de contato, a gente precisa conhecer de fato qual é a necessidade desse cliente, né? Como eu contei no início, a gente acabou mapeando algumas coisas, encontrando perfis, né, de clientes aí, algumas personas. Então, esse porte, ele já indica para a gente qual vai ser mais ou menos o perfil da solução que a gente vai colocar lá dentro para resolver o problema deles, né? Então, eu já consigo hoje enxergar nesses, pelo menos no meu segmento, qual vai ser a necessidade de cada porte da instituição, né? E aí a gente consegue chegar ali. Agora, sim, uma coisa que é verdade e aí, da minha experiência, a coisa que faz mais diferença entre eles, no meu contato com eles, é o processo de compra, né? Então, na educação, o ciclo de venda já é alto. Tem instituições que só compram uma vez no ano. Então, o ciclo já é complicado. Dependendo do tamanho da instituição, a gente vai entrar ou pelo diretor de TI, ou diretor da área de relacionamento. Aí tem aquela instituição menor que a gente pode entrar pelo reitor. Tem aquele contexto de instituição no meio disso aí que a gente pode entrar pelo diretor financeiro, que é o cara que está querendo mexer nos números. Ele tá numa tensão entre perde dinheiro, investe, ele quer mexer isso aí. Então, esse porte ele vai dizer para a gente qual vai ser o nosso esforço para conseguir entrar, né? E ao mesmo tempo a gente precisa controlar isso aí, né? Para que não se torne aí um grande problema. Eu já tive situações da gente começar a enxergar um prejuízo nessa negociação, né? Então uma coisa a gente precisa conhecer, né? E estar preparado para esse processo. Esse processo ele vai ser um pouco delicado em alguns momentos, dependendo do pós da instituição. Então, para o meu caso, especificamente, o processo de venda é muito, muito diferente, e a solução que a gente vai colocar lá dentro, a gente precisa já estar preparado aí para essa realidade do cliente. Então, a gente acaba avaliando isso. Já tive instituições que eu preferi fazer parceria com uma outra abordagem, então a gente acaba se esforçando para conhecer um pouquinho do contexto, para não ser pego de surpresa, né? Então, esses perfis baseados aí no porte, eles vão indicar para a gente o esforço, né, de venda, que isso vai ser muito grande, muito complexo, e uma coisa que a gente foge hoje, principalmente porque a gente é pequeno e que a gente quer escalar,
que quanto maior o cliente, mais ele quer uma coisinha que a gente até treme quando fala, que é customização, né? Se você quer escalar, customizar vai ser um probleminha aí, né? Aí quando você entra nesse papo, o cara começa a falar assim, não, mas no meu caso é diferente. Aí você já dá uma arrepiada, começa a dar aquela tremedeira na mão, sabe? Aí você fica no meio termo, eu falo assim, tá bom, obrigado, deixa, ou eu vou... Aí o que a gente faz nesse meio? Tenta entender se aquela situação que ele fala que é diferente para ele faz sentido para outros, né? Para a gente conseguir não ser prejudicado no longo prazo, né? Acho que é mais ou menos essa experiência. Um bate-papo de desabafos também, né? Tá sendo ótimo. Acho que percebe que essas pessoas, a partir do momento que tu teve esse outro, digamos, outra demanda, tu vai ter que validar de novo se essa demanda faz sentido. Então, acho que essa contribuição que vocês estão trazendo para a gente, dá para ver bem o link entre esses dois temas, que é de tanto como validar, mas também como conseguir seus primeiros clientes e entender, com base nos seus clientes, qual é a diferença de entrar com uma empresa que seja gigante, como você está dizendo, que é justamente a questão da customização, mas que isso pode fazer com que seja realmente a dor de outra pessoa, de outras gigantes, e isso faz com que nasça um outro produto para a Nedu. Então, isso é bem incrível, esses comentários que vocês estão trazendo para a gente. Para mim, eu não sei como é que os telespectadores estão se sentindo, mas para mim eu estou bem contente com esse tema, com essa abordagem que vocês estão trazendo para a gente nessas respostas. Eu aprendi, de fato, bastante aqui com vocês. Foi bem didático. Sempre quando eu vou falar assim, quero aprender alguma coisa, eu sempre falo assim, vou aprender com pessoas que têm um exemplo naquilo, de fato. Não só aquelas pessoas que só falam, mas... E vocês explicaram com base nos exemplos de vocês, com base na trajetória que vocês tiveram. Então, isso fixa muito mais na mente de quem está aprendendo. Eu estou aqui tanto como mediador, mas também como uma pessoa que está aprendendo sobre o assunto, e fico bem feliz pela forma que vocês contribuíram aqui para a gente. E agora, né, a gente vai começar nosso terceiro e último bloco, que vai ser, a gente vai ler as perguntas que foram mandadas aqui para a gente. Então, pessoal que ainda tiver dúvida, né, dá tempo, não esqueça, manda essa pergunta aí, pedem para as pessoas votarem, peçam para os amigos votarem para essa pergunta subir. A gente vai começar com esse bloco agora. O Ed, você pode ver a primeira pergunta mais votada que esteja agora aqui no nosso painel? Massa, meu querido caro, com todo prazer. Pessoal, lembrando que a gente já inaugurou o nosso chat de perguntas, a gente já sabe como funciona a dinâmica, vocês submetem a pergunta e o pessoal entra lá para votar. E as mais votadas são elegíveis à resposta dos nossos queridos convidados. Então, tá esperando o quê? Tá com aquela dúvida? Poxa, será que essa dúvida não é a mesma da grande maioria, de uma minoria? Como a gente vai saber? Como o meu convidado pode me responder? Então, entra lá no chat, coloca, vota, que para nós será um enorme prazer ajudar vocês a solucionarem essas questões. Então, vamos ao nosso chat. Bom, a gente já inaugurou o nosso chat com a pergunta do Anderson. E agora, a segunda pergunta mais votada é o do senhor Agnaldo Carvalho. Estamos procurando escalonar nossa startup. Qual a maneira mais acertada? Bruna, Eric, é com vocês, meus queridos. Se você está procurando a maneira mais acertada, provavelmente há algo faltando na base chamado métricas. Provavelmente. Tá? Porque o que acontece, geralmente? Quando uma pessoa está querendo escalar e ela já entende bem as métricas, por exemplo, de custo de aquisição do cliente, de quem é o cliente ideal, de qual é o tipo de coisa que fecha bem para esse cliente, a escala, ela vem, não vou dizer que quase que naturalmente, porque você vai ter novas exigências como rounds de investimentos, como algumas mudanças do seu processo até de vendas e de produto, mas o que precisa para escalonar fica muito mais claro.
Então, por exemplo, quais são as melhorias que eu tenho que ter para conseguir uma nova frente de clientes? Quais são, ou para ter mais credibilidade no mercado? Como é que eu vou chegar e vender para quais clientes? Qual é a lista que eu tenho de clientes possíveis de chegada? Qual é o tipo de anúncio que eu vou fazer? Quanto é que custa a chegada de um cliente? Quanto tempo ele tem que ficar comigo para eu conseguir ter lucro? Então, eu tenho o que isso significa para mim. Tudo isso te dão escala e te dão sinais de para onde ir. Então, se você tem esses dados, a dica é analise esses dados. Principalmente quem é o seu melhor cliente, né? Quem é o seu pior cliente e como é a sua máquina de vendas e como você pode melhorar ela hoje, que são as coisas que mais interferem na sua escala. Tá? Se tiver alguma demanda muito grande de produto que você percebe que não está bem, melhore. Porque a gente adora falar que trabalha com startup, mas geralmente a própria startup pensar essa funcionalidade, o cara reclama, não quer muito, tudo mais, que é diferente da personalização do que o Eric falou, tá? Às vezes o meu produto está perfeito, ele não precisa mudar. Tá tudo bem, tá pronto para escalar desse jeito. E algumas vezes não. E quando você vai escalar, você leva o tombo, e o tombo é ruim. Porque você gastou dinheiro para escalar. Então, assim, olha com calma, tá? Resultado, tipo de cliente. Se você não tem isso claro, pega o histórico da empresa e vai primeiro aprender o que deu certo, o que não deu certo, por onde que vai e qual caminho a seta da empresa está apontando. As pessoas costumam falar assim que o empreendedor é o cara que faz o próprio destino. Também. Mas chega um ponto onde a empresa ela tem sim querer e ela tem sim caminho. Só que ela não sabe te falar. Você tem que olhar para as métricas dela e entender para onde que ela está apontando. E quando você está no ponto da escala, ela geralmente já tem alguma indicação para te dar. Então, vai olhar para a bússola dos anúncios do Facebook, quem está convertendo, vai olhar do Google também, quem está convertendo, vai olhar para a bússola do que o teu cliente está pedindo, de quem é teu principal cliente, quais são as características que ele tem, quais são as funcionalidades mais usadas no teu aplicativo. O que as pessoas estão procurando mais? Erro muito comum. Colocar um monte de coisa lá dentro e depois esquecer de avaliar onde as pessoas mais pedem se tem uma parte do teu produto que está morta ou se tem uma parte do teu produto que só uma parcela de cliente usa. Se existe isso já é uma justificativa para fazer uma precificação diferente para esse tipo de público, por exemplo. E isso por si só já te dá escala financeira, já te dá novos resultados financeiros para você conseguir uma nova porcentagem de público e justificar um novo tipo de conversão. Então, assim, para aprender com o que você fez, que eu acho que essa pergunta vai ficar muito mais clara. Eu acho que precisa um pouquinho. Para você, meu querido Eric. Falar um negócio aqui meio óbvio, né? Que a leitura, para você escalar, você precisa ser escalável, né? Isso aqui é óbvio isso, né? Você precisa de características, né, que te dão aí segurança para escalar. Então, assim, usando um termo bem popular, preciso organizar a casa, né? Na minha leitura. Eu particularmente, eu estou no momento que a gente fez algumas escolhas, vendo que acho que a gente conseguiria aqui conseguir atender e mais um tempo, e depois a gente vai e solta um pouco mais agressivo. Então, algumas coisas você precisa conhecer do teu negócio, né, da tua equipe. Você tem equipe, tua equipe consegue dominar isso aí, você tem processos para isso, a tua solução aguenta, para você não ter resposta do tipo, se subir a nuvem lá, se subir o cloud e agora você tem 100 vezes, aguenta? Aí teu time vai falar assim, vamos ver. Aí não dá certo, né? Então, você precisa... Eu tô falando de coisas que eu já vi, né? Não, vamos ver, na hora que subir, a gente está com oportunidades aqui que uma coisa assim não pode acontecer. De repente, a gente multiplicar muito a nossa condição aí na nossa base de alunos e tem que ter certeza, vai ou não vai, né? E principalmente o custo e essas coisas assim. Ao mesmo tempo que a Bruna colocou do conhecer o teu cliente, porque aí para você escalar, você precisa escalar não só produto, você precisa da tua operação, né, a tua venda, para você escalar você precisa ser assertivo, né? Eu tava até de algumas histórias dessas que eu contei, a gente evoluiu de uma maneira a nossa validação ao ponto de ter cliente que não fechou, eu cobrando um X para ele, a gente amadureceu e agora eu cobrei 3X, ele fechou, né?
porque a gente conseguiu amadurecer a forma de comunicar, de apresentar a proposta de valor. Então, tudo isso vai fazer parte para você conseguir, né, voar lá na frente. Mas a casa precisa estar organizada de equipe, de processos, de tecnologia, senão acaba virando um tiro no pé e quebrar, porque você cresceu, deve ser muito frustrante. Perfeito, Eric. Acho que essa frase você disse que é óbvio, mas eu acredito que o óbvio não existe assim tão fácil. Para você escalar, você tem que ser escalável, e para você se entender como escalável, vocês têm que entender esses pontos mesmo que foram levantados por vocês. Muito bom. Vamos para a nossa terceira pergunta aqui, do Matheus Costa, e ele pergunta: e qual seria uma boa ou boas ferramentas para analisar e obter essas métricas que vocês falaram na validação? Como é que vocês têm alguma dica de ferramenta para eles? Cara, tem desde planilha. E sim, planilha, por que não? Você está validando ainda, aí você vai gastar um puta dinheiro com uma ferramenta e tá tudo certo, entendeu? Vai funcionar. E aí, às vezes, ficar procurando ferramenta é preguiça de não queria planilhar isso aqui, você tem que aprender a fazer também. Quando você está, por exemplo, lidando com anúncios, vendas e tudo mais, boas ferramentas de análise pode ser desde no Facebook, o próprio Facebook Business e as relações entre clique e conversão de fato. Aí, por exemplo, vendas, se você usa muito inbound, que é a venda por conteúdo, muita cara dá tudo sobre startup em alguns pontos, a gente vai olhar muito desde o anúncio até, por exemplo, a minha página de vendas, quantas pessoas estão convertendo, quantas pessoas visitaram, quantas converteram, aí a ferramenta de e-mail vai entregar isso. Nesse caso, se você trabalha com esse tipo de venda, eu recomendo seriamente que você não faça isso, por exemplo, do seu e-mail pessoal, do seu Gmail, ou use alguma ferramenta baratinha, né? Tem muita gente que usa o Yetmail Merge para enviar e-mails, que é uma ferramenta do próprio Planilhas Google. Eu não recomendo porque você perde outras métricas do processo. Você perde a métrica de conversão da página de vendas, você perde a métrica de conversão de outros tipos de campanha. Então, por exemplo, você usando desde o Lead Lovers, que é super baratinho, até o Active Campaign, que é a melhor ferramenta de e-mail marketing hoje, você consegue entender, por exemplo, fazer 2 landing pages, uma para o Facebook, uma para o Google, e entender qual converteu mais. Só que aí o cara vai colocar o nome da landing page e vai aparecer uma tag ali, Facebook e Google. Beleza. Só que quando você entrega o seu produto, você pode colocar uma nova tag, comprou. Aí você vê, por exemplo, que o Facebook ele trouxe muita gente, mas poucos saíram com a tag. Enquanto o Google ele trouxe pouca gente, mas a maioria saiu com a tag de comprou. O que isso significa? Que o Google, nesse momento, para essa máquina, está trazendo clientes muito mais qualificados. Então, para isso, você precisa de uma ferramenta para avaliar. É importante. Outro ponto relevante, analisar direitinho todos os dados de faturamento, quem comprou, de onde veio, para onde vai. Então, é importante você ter isso minimamente tagueado. Você pode fazer isso com uma planilha, nesse caso, tranquilamente. Mas você pode procurar outras ferramentas para avaliar o seu produto. Tem uma muito legal que é a Hotjar, onde você consegue colocar no site, no seu aplicativo, e você consegue ter a visão, por exemplo, de onde a pessoa está clicando. Mas não é a própria Google Analytics, só que o Google Analytics, ele diz assim, muita gente clicou aqui, aí pouca gente foi para lá e tudo mais. O Hotjar não, ele te mostra a tela do cliente. Então, se o cliente se emputeceu, desculpa o palavreado, porque ele está clicando no determinado botão ali, e o botão não leva até onde ele quer, e você vê ele clicando 20 vezes no botão, você sabe que aquele seu botão não devia estar lá. Ou que tem outra coisa que seu cliente quer realizar naquele botão que não está ali. O Hotjar, ele te mostra essa experiência com o cliente usando, que é muito legal. Mostra quantas vezes ele scrolla, quantas vezes ele tem dificuldade de achar determinada coisa, o que ele está procurando. Também tem a opção dentro dele de você colocar formulários, onde o cliente pode responder perguntas que você personalizou. Então, por exemplo, por muito tempo a gente teve o Hotjar no nosso site com perguntas do tipo: o que você gostaria de encontrar aqui? Qual é o seu objetivo com essa visita?
Então, a gente conseguiu entender se o nosso site está atraindo estudantes, se ele está atraindo realmente startupeiros, se ele está atraindo outras pessoas, e o que ele gostaria de encontrar. Isso dá muita ideia para a gente de conteúdo. Até coisas do tipo carinhas ali, infelizes e felizes, e como você avalia a nossa solução hoje, infeliz ou feliz, por quê? E às vezes o cliente ele não te dá feedback porque ele não sabe como, ele não tem a oportunidade de te dar feedback quando ele tá puto. É essa a verdade. E você dá ali um WhatsApp ou um e-mail para ele entrar em contato, você está complicando muito o processo dele de chegada até você, para você conseguir melhorar. Então, você ter um lugar para ele conseguir te dar um feedback quando ele está com raiva ou quando está muito feliz, assim, a paz de espírito do seu suporte vai ser muito menor. Mas a chance de você criar um produto melhor é muito maior. E isso faz diferença no crescimento da sua startup. Então, com certeza, colocaria o Hotjar sem pensar duas vezes. Se você tem dificuldade de traquear, muita gente diz assim, eu tô começando, tem dificuldade de traquear link. Criatura, tem uma coisa besta nesse mundo chamada aquele Bitlead, encurtador de link, que você coloca o link encurtado lá e ele mesmo já qualifica quantas pessoas ligam ou clicam no link. Então, se você tem um MVP, por exemplo, de eu estou construindo uma coisa para lojas e eu coloco os links das lojas, eu já sei metrificar meu cliente quantas pessoas clicaram numa loja. Se eu estou fazendo isso da forma mais tosca possível e não tenho condição de metrificar isso por um site, por exemplo, ou o site da loja não é o meu e eu preciso ter acesso àquilo de alguma maneira, né? Muita gente que faz marketplace erra entender quem é que o cliente está procurando, convertendo e por onde que vai. Então, cara, existem N outras além dessas que eu falei. Só repetindo, Hotjar, ActiveCampaign, Lead Lovers. Se você trabalha com venda de vendedor, o MeTime pode ser bom para você, ou então o CRM da HubSpot. HubSpot CRM pode ajudar você. Inclusive, usamos o HubSpot da CRM por muito tempo. Planilha, para tudo que você não consegue traquear e precisa, a sua obrigação, inclusive para finanças precisa. Tem um bom traqueamento de finanças sempre. São essas. Que eu conheço, assim, que eu vejo de cara agora, são essas. Já dá para você usar. E aí, Eric, o que você tem aí de sugestão de ferramentas? O que eu vou falar depois dessa lista aí, né? Eu vou só uma coisa que me fez lembrar aqui da minha experiência. Lógico que eu usei planilha também, essas coisas assim, mas da minha experiência, falando de validação especificamente, eu usei uma análise de sinônimos, porque eu estava com dificuldade de entender os feedbacks que eu estava recebendo e eu estava tentando compreender, olhando a nuvem de palavras, do que o pessoal estava falando, até a gente conseguir tomar algumas decisões, né? Então eu fui trocando sinônimo e tentando modificar algumas coisas, alguns termos utilizados, até a gente conseguir enxergar de fato do que ele estava falando. Por exemplo, um exemplo, algumas pessoas não fecharam e falaram assim, poxa, se você tivesse um CRM junto com a tua solução de análise de dados, seria incrível. E a gente começou a concluir depois de um tempo que não era de fato um CRM, eles queriam algo relacionado a um contato com o cliente, com esse estudante que está em risco, né? Então a gente começou a entender isso aí depois. O que a gente fez? A gente plugou o WhatsApp. Então a solução nossa hoje faz uma inteligência de dados, percebe o aluno que está em risco, e ao invés de eu passar isso numa lista, um CRM, um Kanban para alguém atender, a inteligência vai lá, entra em contato pelo WhatsApp, começa a intervenção e depois traz o problema mais mastigado para a área responsável. Né? Isso aí a gente compreendeu e aí a gente voltou para validar. E aí eu mandei para 5 instituições, 2 interessaram, uma delas respondeu em 2 minutos. Eu mandei, o reitor falou assim, quero, em 2 minutos. Isso aí me chamou muita atenção. A gente falou, opa, então a gente está caminhando aí num formato legal. Né? Mas não é muito uma ferramenta, mas mais vou chamar de técnica aqui para deixar mais gourmet, né? Super massa, pessoal. Super massa. A gente gostaria muito de agradecer ao nosso público presente, aos nossos convidados pela participação aqui conosco. Então, nosso muitíssimo obrigado. Eu acredito que todas as entregas de valores aqui de como validar a sua startup, como desbravar essa selva de como conquistar o primeiro cliente, vai ajudar demais
vocês que estão nessa jornada de validação. Eu gostaria apenas assim de deixar registrada aqui uma pequena dúvida, que a gente está com um grande futuro empreendedor, que ainda não se decidiu se está entre a área de empreendedorismo ou tecnologia. Chama Daniel Oliveira, ele tem 15 anos, e está começando agora nessa área. E ele questiona, seria melhor focar os estudos na área de programação ou na área empreendedora? Daniel, dá um pulinho antes, cara, dá um passo antes e entende qual é a tua essência, qual é o teu propósito de vida. Quando você entender o que é a sua essência, e não estamos falando de perfume, hein, por favor. O que é a sua essência, aquilo que te move enquanto pessoa, e qual é o teu propósito, o que você almeja deixar como legado, impactar a vida das pessoas, eu acredito que você vai conseguir se encontrar melhor. Seja seguindo um perfil mais business na área de negócio, dentro da carreira de empreendedor, ou na área tecnológica. Mas enquanto isso, experimenta. Isso vai te permitir ter diferentes percepções, diferentes vivências e vai te dar um grande norte. Então, nosso enorme agradecimento a todos os presentes, aos nossos convidados, e agradecer especialmente à comunidade inovativa que fez esse momento maravilhoso acontecer. Obrigado, Eric. Obrigado, Bruno, por aceitar esse convite. Vocês mandaram muito bem. Eu estou muito feliz, né, mais uma vez dizendo isso, pelo conteúdo que foi abordado aqui. Vocês mandam muito. Não vou falar outro para não soltar um francês aqui, mas vocês mandam demais. E obrigado pelo convite mesmo. E para o pessoal que está nos ouvindo, que está nos escutando, o Inovativa Day não termina aqui. Ainda teremos programações, salas de conexão e a máquina de encerramento. As salas de conexão vão proporcionar um espaço aberto para a troca de conhecimentos e networking entre os empreendedores. E mais tarde, a programação máquina de encerramento vai contar com a presença da Thalita, ela é CEO e founder da Blend Edu, e a Amanda Graciano, que ela é head das startups do Cubo Itaú. E para bater um papo sobre o tema Empreendendo com Propósito, desenvolvendo pessoas e startups. Bom, pessoal, para acessar a próxima programação, utilize o painel acima para entrar nas salas de conexão. Nos vemos lá. Um forte abraço a todos e deixamos esses últimos minutos aqui para a palavra final dos nossos queridos Eric e Bruna. Bruna, que palavrinhas finais você deixaria para os nossos convidados? Compliquem menos. Compliquem menos, comecem mais. Só isso. Boa. Eric, meu querido. Show. Eu gosto de dizer assim, a gente tem condições de mudar o mundo, né? Então é importante que você acredite nisso e não desista, né? Bota para cima, regaça as mangas, entende que você vai trabalhar para caramba para alcançar aí resultados, né? Mas não desiste e vai para cima que uma hora você vai chegando. Caião, meu querido, qual seria a sua palavra para os nossos telespectadores? É aquilo que você aconselhou pro pessoa que perguntou, né, qual caminho. Acho que é realmente encontrar esse propósito. A partir do momento que ele encontrar isso, ele vai ter forças para conseguir validar da maneira que a Bruna e o Eric validaram as suas empresas e conseguir os primeiros clientes, porque eles realmente acreditaram naquilo, eles entenderam realmente aquela dor, e isso faz com que eles perseverem muito naquele tema. Então, eu acredito que seja isso. E, Elton, acaba aí, complementa com a gente. Massa, gostaria só de, assim, eu fiquei me coçando, falando muito sincero aqui com vocês, eu fiquei me coçando, assim, quando entrava em alguns assuntos, assim, eu doido para querer responder, doido para querer interagir, doido para querer complementar, mas, assim, eu deixo minhas redes sociais, meus contatos abertos para trocar algumas informações e dúvidas posteriormente, mas, complementando aquilo que eu já havia falado, assim, te entende enquanto essência, te entende enquanto propósito, e aí você busca experimentar situações da vida, aquilo que é, eu sou melhor para a área de exata, eu sou melhor para a área de business, eu sou melhor para uma outra área. Você tem a sua vida é um laboratório. Delimita um tempo para você experimentar isso, e aí vai ajustando. A gente nunca é dono da verdade universal, a gente está sempre aberto, mas a gente precisa ter uma coisa que eu acredito muito primordial. Faz com propósito, tem fé em Deus, e mais ainda, seja muito humilde.
A jornada de startup, ela é uma gangorra que hora você está lá em cima, hora você está lá embaixo. Eu já passei por isso, passo, ajudo alguns empreendedores no ecossistema. Enquanto líder de comunidade no Inovativo, a gente está levando toda essa nossa bagagem, todo o nosso potencial para ajudar a destravar os nossos ecossistemas, seja aqui no Amazonas, seja no Pará, seja em Porto Velho, em Boa Vista, enfim, no país inteiro. A nossa missão é essa, entregar valor dentro das nossas comunidades e levar oportunidades. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e nos vemos no nosso Brasil. Tchau, tchau, pessoal.